Então esse desenho ele é bem representativo, né? A primeira delas, né? A primeira das utilidades que eu uso a API é basicamente fazer as integrações aqui internamente à minha empresa, né? Então tá até aqui. Uma das formas que eu tenho de fazer um microserviço conversar com outro microserviço é através de comunicação ou, né, via TCP/IP, né, ou gRPC, alguma tecnologia como essa que é de rede, ou um microserviço ele pode se comunicar com outro microserviço através de APIs também, tá? Então eu tenho comunicação entre microserviços usando a tecnologia de APIs, né? Mas Marcão, isso não é integração de sistema? Não, é um protocolo de comunicação, só comunicação, né? O A quer falar com o B, só isso. Ele não quer integrar, ele não quer mandar dados, não quer ter nada consistente e transacional para isso. É simplesmente um meio de comunicação. Dependendo da empresa, você utiliza a API para fazer essa comunicação interna, mas dependendo da empresa, né, um meio muito mais rápido, obviamente, é via RPC, né, que é usando o TCP/IP mesmo, usando o gerenciador dessas conectividades. Então, nesse desenho aqui, né, o nosso bloco central ele vem justamente para representar isso, né, as integrações que existem entre os microserviços. E externamente, a minha empresa aqui, eu consigo fazer com que um desses microserviços ele chame outro microserviço externo à minha empresa. Aí é o grande pulo do gato, né? Por quê? Porque eu estou dentro da minha empresa me comunicando, por exemplo, com um microserviço que está lá no Japão, está na China, está em qualquer lugar, tá? E essa comunicação ela se dá também, seja interno ou seja externo, através de APIs, né? Então eu posso ter uma funcionalidade no microserviço que eu posso um pedaço, um percentual dessa minha funcionalidade fazer uma execução de um microserviço que está externo à empresa, né? Então aqui eu até coloquei alguns temas que é mais comumente encontrado nesse mundo de APIs, né? Ah, Marcão, como assim? Uma API ela se comunica com o mundo externo, mas em quais situações? Primeiro deles, né? Para parceiros, né? Todo ecossistema de parcerias. Então, se você tem um parceiro, você tem uma loja, um e-commerce, por exemplo, e aí você vende uma pancada de produtos no seu e-commerce. Então, você tem que ter parceiros para quê? Cara, primeiro, né? Para você fazer o transporte. Muitas empresas não têm uma transportadora própria. Então, como é que eu faço? Eu posso fazer uma venda no meu website via o e-commerce, mas toda a questão de frete, entrega, data da entrega, o lead time dessa entrega, eu posso contratar de uma transportadora ou de várias transportadoras. Então pode chegar um exato momento lá do meu sistema e-commerce que eu falo assim, transportadora XPTO, eu tenho que entregar essa compra que eu acabei de fazer. Então quanto vai custar esse frete? Quanto tempo você demora para entregar? Então parcerias é o que inicialmente mais aparece nesse consumo de APIs para uma grande empresa. Você pode ter um serviço contratado de alguma outra empresa, você pode ter vários serviços aqui, até mesmo, né, do e-commerce, né? De repente a sua empresa nem tem um e-commerce, você contratou um e-commerce que é no modelo SaaS também, né? Então eu fui lá, contratei a Vtex, por exemplo, que é um exemplo de ferramentas de e-commerce, pluguei lá os meus produtos, a Vtex eu pluguei vários transportadores, também eu pluguei vários fornecedores de produtos e aí basicamente eu faço uma gestão desse meu e-commerce. Então percebo que no modelo SaaS eu posso simplesmente fazer consumo de vários serviços onde a comunicação vai se dar via APIs, tá? Eu tenho também aqui o Third Party, né? Os providers Third Party. Isso aqui é muito legal. Então você vai nas redes cloud e você quer consumir o serviço, né? Até dei um exemplo na primeira live que a gente fez aqui, quando a gente estava falando de algumas tecnologias e inovações. Por exemplo, né, uma das tecnologias que se destaca muito no segmento hoje empresarial é um chatbot, né? Se você está me ouvindo aí, possivelmente sua empresa tem um chatbot. No início, muitas pessoas, arquitetos, começaram a desenvolver chatbot. Mas para quê? É um produto caro para você manter, né? Então, um dos exemplos que eu gosto de passar aqui no Tripar é, eu vou lá na IBM, eu crio uma conta para mim lá no Watson, né? De chatbot, né? Que na realidade tem o nome de Watson Assistant.
e lá no Assista eu faço toda a especificação do meu chatbot. E ao invés de eu trazer todo esse código local para minha máquina ou para o meu servidor, para minha empresa, eu simplesmente fico fazendo consumo, né, via API. Então eu vou lá na IBM, via meu ID, bato na API para consumir aquele serviço, fez o throughput de rede ali, está pronto meu chatbot. Então eu também posso ter aqui no meu ecossistema consumos, né, de serviços que estão externos à minha empresa, né? Esses serviços também eu vou me comunicar também via APIs, tá? Ah, Marcão, eu quero consultar um Google Maps. Que legal, você quer fazer uma aplicação ou um site que, dado o endereço, quer mostrar o mapa, né? Quer mostrar o mapa em várias dimensões. Cara, você tem um Google Maps APIs, né? Então o que que você vai passar para essa API? Você vai passar uma geolocalização, o endereço, e obviamente a API do Google vai te devolver ali uma localização e o mapa já renderizado. Olha só que legal. Ah, Marcão, mas isso é pago. Nós não vamos entrar nesse esquema agora, por enquanto, no comecinho da live, não. Se é pago ou se é open source. Tem os dois modelos também, né? Mas normalmente, né, todos, seja o parceiro, seja esses providers, third party, eles vão cobrar pelo consumo de API, né? E obviamente isso aí faz parte do seu business e aí você tem que cobrar também, né? Como assim cobrar também? De repente eu tenho um microserviço aqui que ele é específico para minha empresa. Eu tenho aqui um algoritmo muito bacana de fazer distribuição dos produtos e fazer um custo mais barato, ou um marketing que eu inventei aqui, um algoritmo, uma estatística de marketing é super legal. Então o que eu posso fazer? Eu também posso expor um desses microserviços na API para que esses camaradas aqui, né, os meus parceiros, meu tripar, também consumam o meu microserviço. E aí eu tenho a opção, né? Que a partir de imagina que uma transportadora consultou um serviço meu de logística, que eu desenvolvi um algoritmo bacana. Ele pode consumir, e aí eu falo que é billable, significa ele vai consumir, ele vai pagar. Então eu começo a criar todo um ecossistema, né, de APIs na quais eu vou consumir e eu também serei consumido. Então eu crio um modelo de negócio e é isso que as grandes empresas querem, né? Primeiro, começar com a iniciativa de consumo de microserviços através de APIs, mas que no futuro muito próximo aí fazer com que um desses meus microserviços que são especializados na minha empresa também possam ser expostos e consumidos por qualquer um nesse meu ecossistema e eu cobrar por isso também. Então isso é muito legal, né? Por isso que a gente fala que é o ecossistema da API para o negócio, né? Então eu posso consumir APIs, como eu também posso vender as minhas APIs por um valor que eu queira aí de acordo com a necessidade de quem quer consumir, né? Eu também tenho aqui canais digitais, né? Então, um assunto que a gente já comentou nas lives aqui, que é a ideia de transformação digital. Todas as empresas têm, né, um modelo de transformação digital. Então, o que acontece, né? Você quer consumir um produto que é digital, não necessariamente você precisa comprar uma startup ou você precisa contratar uma squad para montar. Você já pode consumir esse serviço que seja especializado, né? Ah, Marcão, como assim? Ah, eu quero gravar todas as minhas notas fiscais numa arquitetura de blockchain, né? Isso em algum lugar. Então, se eu tenho um fornecedor, um parceiro, ou até mesmo, né, alguém que tem uma tecnologia digital para armazenar esses documentos em blockchain, perfeito, eu vou lá, consumo e pago por esse consumo, né? Aqui também que eu quis mostrar, né, unidade geográfica, né? Muitas empresas trabalham com lojas físicas, né? Muitas empresas têm suas filiais, né? Então você pode ter lá numa filial, numa loja física, algum sistema que necessariamente está consumindo uma API real time, mas essa API está numa central, né? Um exemplo bem clássico disso são os PDVs, né? Os pontos de vendas. Então tem várias soluções de pontos de vendas aí, de PDVs, que o PDV está na loja. A partir do momento que você vai lá pagar o PDV, né, pagar a sua compra no PDV, o PDV vai bater numa API que vai fazer alguma conta, vai dar baixa de estoque, vai dar desconto, vai fazer várias ações que na realidade essa implementação não está local. Ela está onde? Está aqui na minha empresa. Então isso é muito comum, né, no dia a dia quando você está consumindo APIs.
né? Então até acabei colocando aqui os pontos de vendas, que é um dos fatores bem importante para isso. E também a questão de inovação, né? Tem muitas empresas que têm parcerias com universidades, quer desenvolver alguma tecnologia, né? Puxa, eu queria construir um robô assim, assim, assado, eu queria ter um dispositivo assim, um IoT que fosse assado. E aí você pode fazer um investimento em algum centro de pesquisa, seja na universidade, até mesmo na rede mais privada, que as pessoas vão desenvolver isso daí, ao invés de você trazer tudo isso para dentro da sua empresa, você vai consumir também via API. Então o ecossistema é muito mais extenso, né? Eu tentei resumir aqui, né, em pelo menos 6 pontos aqui que eu vejo que uma empresa hoje de um porte médio até um porte grande, ele vai fazer consumo desse tipo de APIs, como também ao contrário, né? Essas empresas também elas podem fazer consumo dos meus microserviços através de uma API. Então perceba que vira um modelo, né, de duas vias. Eu vou, consumo e pago. Você pode vir aqui, consumir e pagar. Então a empresa que consegue ter essa visão, ela automaticamente ela começa a trabalhar no modelo pago. E aí isso vira um novo modelo de negócio para muitas empresas, né? Então perceba o tema, né? API for Business é para isso, né? Ninguém usa API para fazer integração de sistema, ninguém vai usar API só para fazer um microserviço falar com o outro. A gente vai muito além, mas você precisa começar no básico, tá bom? Então esse é o ecossistema. Eu espero que um dia vocês cheguem, né, a esse ecossistema dentro da sua própria empresa que você está atuando. Mas se você não tem a possibilidade, ou se você já está fazendo, pessoal, esse é o mindset, tá? Para isso que a API é legal, por isso que esse tema voltou à tona, né? Quando a gente começou uma era, né, pós-SOA, né, que a gente começou a ideia de ter microserviços, aí também veio à toa o conceito aí, né, veio à tona, né, todo esse conceito aí de falar de APIs. Então ela veio nesse conceito, né, basicamente trabalhar com business e não simplesmente uma tecnologia de troca de dados. Legal? Então esse é o ecossistema como um todo, né? Então, aí, mas que isso influencia a economia, né? A economia de uma empresa, né? É um facilitador, né? Essa tecnologia, ela facilita a você a criar um novo modelo de negócio na sua empresa, né? Então, eu até fiz um desenho bem detalhado aqui, né? Onde você tem desde as pessoas que podem prospectar. Então, você pode atingir todas as áreas, né? Você pode ter uma área de marketing que pode simplesmente falar: puxa, eu tenho aqui um algoritmo para calcular juros ou para fazer investimentos numa bolsa a partir de um perfil de investidor. Legal. Então, o investidor ele não tem todo o conhecimento de como fazer esse investimento. Então, por que ele não investe através de uma API e eu garanto para ele todo um retorno financeiro? Tá aí um business. Não, Marcão, eu tenho aqui uma forma de eu fazer pagamento de forma antecipada e que eu vou ganhar um desconto ou vou ganhar pontuação para que depois eu usufrua desse produto. Cara, por que eu não posso fazer uma API? Então, quando você começa a pensar em novos serviços ou produtos que você pensa que todo mundo pode consumir, possivelmente a sua camada de borda vai ser uma API, né? Então isso passa desde uma área estratégica, de uma área de marketing, uma área de produtos, uma área de TI, e você como arquiteto tem que desenhar tudo isso, né? E é possível você monitorar um ambiente desse para ver se realmente você está tendo um ROI, né, um retorno desse investimento. Você pode também prospectar SLAs, tem muita gente que faz isso, né? Se você paga R$ 10 uma chamada, uma API, então você tem um SLA de no máximo 3 segundos. Mas se você paga R$ 100, eu te garanto 1 segundo. Puxa, então vai ter momentos que você prefere pagar mais, porque a velocidade é melhor, né? Então tem todo esse termo aí que você pode trabalhar também configurando, né, o software que vai gerenciar suas APIs. Então a API ela nasce aqui, né, desde uma iniciativa de uma aplicação ou de um produto, né? Vai passar sempre pelos arquitetos corporativos para ver o investimento, a tecnologia que você vai desenvolver esse seu produto, depois como é que você vai encapsular isso na API. E aqui, né,
uma vez pronto, né, como é que você vai lançar essa API? Como é que o mercado vai saber que você tem essa API? Hoje tem vários sites aí, tá? Depois nós vamos passar aqui na live para vocês. Site que vocês podem ter as APIs open source, que você vai lá, acessa, até mesmo para gerar um boleto, né? Esse dia eu passei por um problema muito parecido, né? Meu cliente, puxa, Marcão, eu não sei como é que eu faço para gerar boleto. Cara, negócio chato. Eu falei, bicho, usa a API pronta. É só você passar lá o valor, os dados bancários, ele te gera para você e acabou, né? Para de pagar para o banco, né? Aquele boleto que você gera de 11 centavos e o cara te cobra R$ 3. Não tem sentido, né? Então tem muitas APIs para trânsito, tem APIs para mapas, tem as APIs, por exemplo, de empresas para viagem, para você ver onde está o melhor preço, enfim. Todas essas empresas hoje que você ouve no mercado, que consegue fazer buscas rápidas, no máximo que eles fazem, eles são um broker, né? Um broker de quê? De chamada de APIs, onde eles consultam, faz prospecção ali e oferece para vocês e vai cobrar uma taxa para isso, né? Então depois que eu construir, obviamente, né, eu vou habilitar a minha API e aí você pode habilitar para serviço de monetização, né? Você fez uma API tão bacana que você fala, ó, quem consumir vai ter que pagar, né? Então aí você estabelece lá, né, o seu price table, né, o plano de contratação, se é por request, se é um FII mensal, né, independente da quantidade de request, e aí você estipula basicamente esse plano, faz um contrato com quem vai consumir e, cara, já virou um novo modelo de negócio, né? Então, para quem vai consumir aqui, basicamente só precisa conhecer qual é a interface de comunicação dessa minha API e já começar a fazer uso, né? Obviamente que o ciclo de vida é um pouco mais demorado, né? Então, primeiro você lança essa API para a galera testar de uma forma aberta, depois você lança de uma forma premium, né? Ou freemium primeiro, né? Freemium significa free, mas a partir de um determinado limite você começa a pagar e até o modelo mais billable mesmo, que aí você cria todos os seus planos de pagamentos, tá bom? Então, isso aqui gera uma economia para você. Então, você que pensa em implantar API na sua empresa, tem que pensar que a sua empresa tem que ter as APIs para fazer negócios, né? Para ter uma rentabilidade. E para fazer tudo isso, você precisa ter uma plataforma, tá? Não dá para simplesmente você ler um artigo aí e construa sua API em 10 minutos. Você constrói, mas você tem que ter uma plataforma para isso. Por quê? Não é só construir, não é só testar, não é só executar, não é só vender. Você precisa ter toda uma gestão. Aí depois nós vamos ver que existem dois tipos de plataforma, né? O API Gateway e o API Management, né? Normalmente o API Management ele já engloba também o API Gateway, tá? Então eu preciso ter, né, uma plataforma que tenha todo esse suporte aqui, né? Suporte primeiro para que os meus desenvolvedores construam as APIs e consigam publicar essas APIs. Eu tenho que ter uma plataforma de DevOps, né, para uma forma de eu atualizar automaticamente essas minhas APIs. Uma plataforma para as, né, não necessariamente para você precisa ter, mas na minha ótica eu acho que é super importante você ter uma plataforma, então publicar a sua API numa rede cloud, né? Você também tem uma plataforma de teste, tem que testar, né? Então, desde o teste unitário até o teste teste exaustivo, né? Teste de estresse. Tem que ter uma ferramenta de monitoração para ver se as pessoas estão consumindo, como é que está o consumo, se está estourando no SLA ou não. Então, eu tenho que ter toda essa capacidade já pronta numa área de TI. Então não adianta nascer as boas ideias lá na área de estratégia de negócio, marketing, TI vai lá, né, chega numa squad lá, os desenvolvedores desenvolvem, tá aqui a API. Não, você tem que ter uma plataforma onde você vai executar tudo isso. E hoje existem diversos produtos muito bons, né, na qual já reúne tudo aqui, esses tipos de ferramentais, tá bom? Até falando em plataformas, né, eu trouxe aqui o quadrante do Gartner, tá? Do ano passado, vai fazer praticamente um ano, né, de julho de 2020.
E esses são os principais players que existem hoje no mercado, tá? Ah, então perceba aqui, né, no nosso quadrante a gente tem aqui, né, os players que são de nicho, aqueles que estão evoluindo muito rapidamente, aqueles que têm funcionalidade mais visionárias, mas que são líderes também de mercado. Então, se você falar, Marco, qual que eu escolho sem ter medo de errar? Aqueles que estão nesse quadrante aqui de líderes, né? Então, hoje a gente tem a P&G, tá? Que é da própria Google, para quem não sabe, né? A P&G era uma empresa própria, ela foi adquirida pela a Google uns 4 anos atrás, tá? Tem muitas empresas que representam a P&G aqui no Brasil, tem a Accenture, tem a própria Summit também, né? A Summit Bra, da qual eu participo também, que a gente representa a P&G no Brasil. A P&G ela é uma ferramenta fantástica, tá? Você não vai ter dor de cabeça, é muito plug and play. Você tem o Mulisoft também, né? Para quem já conhece aí. Tem da própria Software AG, tem da IBM, da Axway, da própria Microsoft. E um que é muito legal, que é o Kong, né? O Kong, ela nasceu super rápido, faz 2 anos que ela teve aí um boom, né, do Kong. Eu lembro até que 2 anos atrás, num evento lá fora do país, todo mundo falava em Kong. Então o Kong ela teve uma concepção aqui no Brasil. E hoje eu diria para vocês que é uma das principais API, né, plataforma de API que são open source, ela é 100% open source, né? Então eu recomendo para quem quer brincar, para quem quer configurar, quem quer, né, mergulhar nesse mundo aí de APIs. A ideia é sempre ouvir um pouquinho aí, baixar o Kong, você tem via container Docker, você pode baixar local e estudar bastante, tá? A Google API, né, API, ela já é um modelo SaaS, então basicamente você pode usar ela de forma gratuita, é só você criar uma conta no Gmail, aí associar essa conta do Gmail lá na API, e a partir do momento que você associou, você pode criar todas as suas APIs lá, você não vai ser tarifado. A partir do momento que a API começa a perceber o volume de transações que você está fazendo, ele vai habilitar você para cobrar, tá? Porque ele percebe que você saiu de um escopo de teste para um escopo produtivo, aí não dá, né? Legal, e tem outras ferramentas aqui também, tá? Tem da própria Red Hat, tem da SAP, tem da Tibico, né? Tem da própria AWS, que é muito legal, né? Mas as que se encontram nesse quadrante aqui de líderes, né? Eu diria para vocês que são as que eu mais recomendo para vocês, mediante a experiência que essas ferramentas já tiveram de vivência, tá bom? Então, para não errar, é só buscar aqui no quadrante do Gartner, né? Eu daria a opção para você hoje, no mundo pago, né? Google API. No mundo open source, né? Utilizar o Kong. Legal? E o que eu ganho com isso, Marcão? Então, vários itens, né? Que a gente acaba ganhando uma vez que a minha empresa adquire API. De novo, não adquirir APIs para fazer integração de sistemas, beleza? API for Business, vou usar as APIs para fazer negócio. Então aqui alguns valores, né, que são básicos aqui, até mesmo para você ter um plano aí de fundo, né, para convencer o owner da sua empresa, né? Eu coloquei só 4, mas tem muito mais, tá? Depois a gente vai ter outras lives que a gente vai mergulhar um pouco nesses temas, né? Mas a primeira que eu vejo que para mim é o que mais convence todo mundo é o time to market, né? O que é time to market? O mercado está precisando nesse exato momento alguma funcionalidade. Se você tem um microserviço para isso, meu amigo, bota ali, coloca uma camada de APIs, externaliza essa API e começa a ganhar dinheiro, tá? Marcão, olha, mas é internamente, legal, mesma coisa, time to market, significa aquilo que o mercado está pedindo, né? Hoje em dia, se você falar, tem muitas opções, né, que o mercado pede, e aí as pessoas vão lá, criam um negócio, colocam uma camada de API, e aí você, ao invés de você construir dentro da sua própria empresa, você acaba consumindo, tá? Então essa é a tendência, pessoal, basicamente, e aquilo que você também tem pronto, né? Normalmente os microserviços a gente chama de sistemas back-end, né? Então nos meus sistemas back-end eu vou lá, coloco uma camada também de API, externalizo e essa galera pode consumir, né? Então é corrida. Quem faz primeiro pode expor a sua API
e com certeza o mercado vai consumir muito rápido, tá? Então a gente tem vários cases aí, depois eu vou mostrar para vocês, comentar, cases de empresas que faturavam muito pouco, e a partir do momento que expuseram, né, um microserviço através de APIs, o mercado cresceu para essa empresa, né? Basicamente saiu ali de um faturamento ínfimo para um faturamento muito alto, né? E você consegue ter isso, você consegue ter essa possibilidade. Puxa, Marcão, mas essa ideia é muito de startup, né? Sim. O que é uma startup? Cara, é alguém que vai inventar um serviço, né? Que resolve o problema de outra empresa ou de um grupo de pessoas, né? E ele vai externalizar isso para você consumir. Basicamente é isso, né? Só que startup a gente está falando de um conjunto limitado, 5, 20 microserviços. Quando você fala numa empresa, nós estamos falando de muitos microserviços sendo externalizados via API. Então percebam, né, vocês como futuros arquitetos ou já arquitetos corporativos, o quanto você pode trazer de valor para a tua empresa, né? De olhar para a empresa como um todo e falar, puxa, isso aqui todo mundo precisa, né? Puxa, eu quero fazer um atendimento para o meu cliente de uma forma diferenciada, mas como é que eu faço isso? Eu quero atender um cliente usando uma rede social, eu quero atender um cliente falando com ele. Puxa, mas eu não tenho um software que fala ou que traduz a minha fala. Cara, vai lá e consome uma API que o Watson tem, né? Que ele vai fazer o quê? A tradução da voz para texto, texto para voz e você já tem o serviço pronto. Então você tem um serviço de central de atendimento, contrata um serviço de voz, publica para o seu cliente, automaticamente você lança no seu site, né? Em PXPTO agora tem serviço de atendimento de voz ao vivo. Pronto, acabou, né? Então quem delimita, né, todo o seu mercado, né, as APIs de uma forma muito simples, né? Esse argumento é o que eu mais uso perante os meus clientes, perante os meus parceiros, que é o time to market. Depois tem a questão de segurança também, né? Muita gente fala, puxa, mas a API, Marcão, vai usar a internet, né? E a gente tá vendo vários casos aí de cyber ataques, etc e tal, né? Puxa, mas e se eu usar a API também não vou ter esse problema? Lógico que você vai ter esse problema, tá? Mas esse problema tem que ser sanado pela área de segurança. Mas a API, por ela utilizar o protocolo HTTP, né, você pode injetar segurança através de certificado digital, através de tunelamento seguro, usando o protocolo HTTPS, através de certificados que você pode comprar, certificados que você pode gerar tokenização, né, gerar tokens para identificar quem é quem. Você pode criar uma camada muito mais segura do que o token. Por exemplo, né, você pode usar aí um WAF2 ou WAF3, que é um protocolo muito mais seguro para você manter essa comunicação. Então, segurança, né, ela é vulnerável para qualquer tecnologia de TI. Não existe hoje uma tecnologia de TI que é 100% não vulnerável. Não existe isso. Mas isso não pode impedir de você criar o seu processo de APIs, tá? Então as APIs vêm aí com algum conjunto aí de funcionalidades também de segurança, né, para fazer tanto autenticação para dizer quem está consumindo essa API, como de autorização, pode ou não pode consumir essa API, tá bom? Você tem aqui uma padronização, né, para você produzir e utilizar suas APIs. Então também, né, aqui a gente fala muito de SLA. Então, quem pode consumir, quanto essa pessoa está pagando para consumir essa minha API, se eu cobro mais caro, se eu não cobro caro, né? Se eu controlo esse acesso, quantas vezes ele pediu a mesma API. Então, eu tenho esse controle. E um outro item que é super bacana aqui, né? Quando a gente fala em Core Values, é basicamente a gente trabalhar no conceito de API First. O que é API First? É o seguinte, não construa o serviço ainda, para depois você expor ele na API. Primeiro você pensa na API. O que é API? Puxa, como é que o meu cliente vai consumir? Quais os dados que ele precisa mandar? Quais os dados que eu preciso devolver? E aí converse, né, com o seu cliente ou com o seu parceiro ou até mesmo com o seu fornecedor. Fala, puxa, olha, se você mandar esses dados, eu te devolver isso aqui, vai ser bom para você, você quer isso? Não, eu quero, mas olha,
tem situação que eu preciso mandar mais informações. Então, a partir do momento que você está negociando e construindo a sua interface de API, esse é o modelo que nós chamamos de API First. Significa, primeiro você negocia todo esse protocolo de interação entre quem vai fornecer e quem vai consumir. Depois que isso estiver bem delimitado, bem certinho, o que você vai fazer? Agora construir o serviço, desenvolver o software, que seria seu microserviço. Então, naturalmente, esse é o modelo correto de você primeiro negociar a interface e depois construir o serviço. Então, quando você constrói a sua API dessa forma, você está fazendo API First, tá? Quando você está fazendo o contrário, você diz, ó, eu já tenho um microserviço, Marcão, eu só quero expor ele. Então, você não está fazendo uma API First. Por quê? Cara, o serviço já está pronto, você só quer expor, né? Então a gente chama de bottom-up, significa bottom-up, né? É basicamente expor aquilo que você tem de back-end para um front-end, tá bom? E aí depois a gente vai ver no final da apresentação aqui, que eu reservei para você de falar dois temas, né? Que é como consumir a API usando a API Gateway e como consumir também essa API no modelo de BFF, né? Que a gente chama de Back-end for Front-ends, tá? Então tem as duas maneiras. Eu prefiro sempre falar de API First, né? Várias vezes eu como arquiteto teria que fazer alguma comunicação com o parceiro, até mesmo com o cliente final, fazendo toda aquela ação, né, de user experience, né, fazer toda a cocriação com o meu cliente. Então, normalmente a gente fazia um workshop, reunia os heavy users ali, e a gente falava com o cliente, cara, se eu te fizer um serviço assim, você vai consumir, mas que dados você está disposto a fornecer, que dados que eu posso devolver, quanto tempo você... Cara, dessa reunião, desse workshop, saem muitas ideias. E automaticamente eu estava fazendo API First, né? Então esse é um modelo que eu super recomendo para que vocês utilizem. E não outras formas, outras formas você já tem o seu microserviço pronto. Você tem o seu microserviço pronto, o que você vai discutir de interface? Pouca coisa. Legal? Então esses são alguns itens que eu relacionei aqui para a gente falar de Core Values, né? E obviamente você tem um objetivo. Qual é o seu objetivo final? Qual é o seu target, né? Coloquei 3 aqui, mas você pode colocar muito mais, tá? Então, por exemplo, o primeiro objetivo que eu tenho com a API é oferecer as funcionalidades para todo mundo, para todos, né? Sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Quem quiser consumir a minha API, pode consumir, né? Nesse exato momento, você gostaria de ter uma funcionalidade, falar por voz, né? Essa voz já fazer uma tradução e automaticamente você já mandar essa tradução para quem? Para o WhatsApp, mandar também para o Facebook, mandar também para o Twitch. Pô, Marcão, vocês estão com o Clube de Arquitetos, vocês não fizeram isso? Lógico que nós fizemos, né? Mas está preparado para um workshop que nós vamos mostrar para você de como construir a API. A gente já fez uma API que eu vou falar assim: e aí, pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, bem-vindo ao Clube de Arquitetos. E já vai sair, né, o script em todas as redes. Fala, Marcão, mas como é que você fez? É mágica? Não, API First. Primeiro pensando na API, na funcionalidade. Pô, isso é agradável para quem está transmitindo, isso é agradável para quem está recebendo, né? Poderia também passar uma legenda em inglês, em espanhol, em francês. Puxa, mas como é que é tudo isso? Cara, eu só consumo APIs que estão prontas, né? Então esse vai ser um dos cases que a gente vai mostrar para vocês aqui. Galera do Instagram, desculpa, do Instagram, nós estamos cortando a live, vai cair agora. Corre lá pro YouTube que a gente vai continuar a partir de lá, tá bom? Obrigado pela presença de vocês aí. Bora! Galera que tá no YouTube, galera que tá no Twitch, no Facebook, continua com a gente aqui, agora exclusivamente para esses 3 canais, tá? Então, o que acontece? Cara, primeira coisa, oferece para todo mundo um serviço, todo mundo quer consumir o serviço. Mas, Marcão, pode ser de graça e eu colocar propagandas? O modelo de negócio é você que vai criar. Não você, talvez, diretamente como arquiteto, talvez você prospectando ou levando uma ideia dessa para o seu chefe, né? Para o owner da empresa, para o CEO. Cara, fique à vontade. Então, esse é um dos objetivos que a gente sempre busca ter com as APIs, né?
A outra é aumentar a capacidade de TI também, né? Então, de repente, você tem um serviço muito bacana, mas está on-premise, né? Significa está local. Mas todo mundo gosta, ou você tem uma VPN com algum fornecedor ou com um cliente específico e fala, puxa, eu quero consumir serviço. Cara, a partir do momento que você transforma esse serviço em APIs, cara, você pega um leque muito maior. Então, você também aumenta a capacidade de TI, né? Você não fica mais movido ali somente no ambiente on-premise. Mas isso também não é só da API, né? Tem que ter toda uma infraestrutura de cloud aí, computing, né? Toda uma rede aí de nuvem para te suportar como objetivo. Mas aumentar a capacidade de TI para você vender mais, prospectar mais, cara, é um outro requisito e objetivo que muitas empresas buscam tendo API. E por último, né, que todo mundo quer, inovação. Quer inovar, Marcão, quer inovar, né? E a gente vai ter um workshop que a gente vai falar só de inovação, né? Que é um conceito muito extenso, né? O que é inovar, né? Eu sempre brinco que inovar é aquilo que você consome, você tem uma experiência que você nunca teve antes, né? Para quem já foi meu aluno, tá ouvindo a live, ou para quem não foi, eu sempre gostava de dar um exemplo, né? Eu falava assim, galera, vocês conhecem ou sabem o que é bolo de rolo? Né? Rubão, sabe o que é bolo de rolo, Rubão? Olha lá, o Rubão não sabe o que é bolo de rolo. Para quem não sabe, o Rubão é o nosso camarada aqui que está transmitindo essa live. O Rubão não sabe o que é bolo de rolo, né? Então, cara, eu também não sabia. Quando eu fui para Recife, lá eu conheci bolo de rolo, né? E às vezes eu pergunto para o aluno e não sabe o que é. Aí a partir do momento que ele experimenta, ele fala, puxa, isso aqui é rocambole, Marcão, aqui em São Paulo. Não, rocambole a massa é mais fofinha, mais grande. Não, ele é um pouco mais doce. Aí você fala, cara, eu experimentei o bolo de rolo, cara, que legal, que gostoso, cara. E aí você fala, isso é uma inovação, porque você não sabia, degustou, gostou, quer comprar mais e vão para cima, né? Então, algo bem rápido para falar um pouquinho do que é algo inovador, né? E algo inovador cara, eu trouxe algo que é lá do Nordeste, especificamente de Recife, né, de Pernambuco, para aqui, hoje em estado de São Paulo já tem um monte de bolo de rolo, né? Já não é mais innovation para você que já conhece, vai na padoca ali e come, né? Mas, por exemplo, vai em outros lugares que não tem, pro cara é inovação, ele quer esse produto. E você vai ter certeza que o bolo de rolo que tinha um mercado local, agora tem um mercado nacional, até mesmo internacional. Então, como é que teve essa propaganda, essa propagação toda, Marcão? Cara, através de divulgação, através da inovação. Então, você pode ter um serviço dentro da tua empresa ou prospectar um serviço na qual seja inovador para o mercado e exportar isso através de API para todo mundo. Então é um outro target, né? Você descobrir uma dor que todas as empresas têm, ou que uma pessoa jurídica ou pessoa física tenha, você vai lá, desenvolve, exporta isso e começa um novo modelo de negócio. Você pode criar isso e chamar de startup, você pode fazer isso dentro da própria empresa e chamar de intraempreendedorismo. Cara, nomenclatura para tudo isso existe, né? Mas o que você como arquiteto tem que ter é, né, o poder ali nas mangas de falar para o seu aluno que tem como fazer isso, e você sabe fazer isso. Legal? Então, das três metas aqui, eu sempre gosto sempre de trabalhar nesse campo da inovação, né? Porque as empresas estão um pouco mais abertas, principalmente as grandes empresas, que querem trazer algo novo. Legal? Muito bem, Marcão, mas eu preciso me organizar, né? Sim, você precisa se organizar. Não dá para fazer API da noite pro dia, até dá, né? Vocês vão ver alguns hands-on que nós vamos fazer aqui, vamos batucar código aqui. Dá para fazer? Óbvio que dá. Mas não é assim que você vai suportar, que você vai aguentar todas essas transações, então você precisa se organizar, né? E para você organizar, você tem que ter times, né? Então, entender o time que vai desenvolver os seus microserviços, até coloquei uma imagem aqui ao lado, né? Esses microserviços, como é que você vai cobrar, fazer o billing, quem vai poder consumir, fazer seus subscriptions, né? A rate limit, né? Quantas pessoas podem consumir, né? Por request, ou por minuto, por segundo. Qual é o throughput, qual é o SLA, né? Se você leva em consideração todos esses tempos aí. Qual é o público que vai consumir,
né? E aí você precisa fazer a gestão, né? De quem produz para quem consome. E essa gestão basicamente vai trabalhar nesse campo, né? De como eu faturo, né? Como é que eu limito o consumo para não derrubar minha plataforma, né? E qual é o throughput de rede e também tempo de SLA, de consumo desse serviço, né? Então eu tenho que pensar nisso tudo, né? Controlar como é que eu vou expor isso e se eu vou cobrar ou não e como que eu vou cobrar, né? Muita gente pergunta, pô, Marcão, mas para cobrar eu tenho que ter um CNPJ? Tem, a sua empresa já tem. Eu posso cobrar, cara, qualquer tipo de serviço, está mudando o meio, um meio tecnológico que você está usando a API. Nada mais. Pode ser uma prestação de serviço, pode ser uma venda de um serviço, de um produto. Aí você vai pensar no melhor KINAI. Você vai ter na empresa aí alguém, principalmente de marketing, que vai te direcionar para isso, tá? Os SLAs, né, por meio de limitação, taxa, assinatura. Então você pode falar, olha, o Marco comprou o plano básico, ele tem 100 requests por mês. Cara, eu não vou fazer um microserviço que vai ficar contando isso. Eu vou ter o API Management, né? Esse software que vai gerenciar para mim através de contrato. Ele te dá as possibilidades de você criar um contrato. Ah, vai ser 100 requests por mês? Legal. Vai ser 10 requests por hora? Legal. Não, Marcão, é ilimitado porque eu cobro só no mês. É uma assinatura. Todos os modelos, né, de contratação você consegue fazer. Você não precisa implementar isso, né? E aqui ele fala, né, o princípio de você constrói, você tem. Significa eu construo minha API, eu sou dono dela, né? Marcão, dá para patentear? Não, né, gente? Não, não vamos cair nessa neura não, né? E aí, obviamente, você tem que ficar também toda a administração, planejamento, porque as APIs também falham, né? Como eu disse anteriormente, rede, né? Você tem todo um envolvimento ali de tecnologias que são não funcionais. Rede, segurança, log, mas isso tudo você tem, mas você precisa gerenciar. Beleza? Tranquilo, galera? Então não esqueçam, para ter API eu preciso me organizar também. Tudo bem até aqui, galera? Né? Alguma dúvida? Faça suas perguntas aqui, né? Valeu, Tiagão. Hoje tá lindo, né? Show de bola. Vamos com tudo. Ah, e aí também eu tenho aquela ideia das APIs internas, né? Então, nem sempre, né? Eu preciso só externalizar fora da minha empresa as APIs para poder ganhar dinheiro, ser billable ou fornecer novos produtos. Eu posso trabalhar internamente, né? Sei lá, 70% das empresas que eu conheço hoje fornecem APIs mais para o público interno. Como assim, Marcão? Ah, eu tenho aqui um serviço que quem vai usar é o financeiro, quem vai usar a área de marketing, quem vai usar a área de contabilidade. Eu posso ter isso também. Pode, Marcão, sim, a partir do momento que eu desenvolvo um microserviço e percebo quais as áreas que podem consumir esse meu microserviço, né? E aí eu coloquei aqui, né, todo um contexto de quem usaria. Então, quando eu faço um microserviço, eu penso aonde eu vou registrar esse meu microserviço com a API, para saber quem pode consultar essa API, né? Aqui eu tenho o IDM, né? Para quem não sabe, é o Identity Manager. Eu posso até colocar no Identity Manager, né, um identificador de identidade, né, um gerenciador de identidade. Falar, olha, somente pessoas que trabalham na área de contabilidade podem consumir a minha API, né? Então eu posso configurar isso também. Posso configurar um PaaS que é interno, né? Que aí é aquela rede cloud computing privada, não é uma rede pública, né? Eu posso também fazer esse microserviço pensando toda na gestão dele, né? Que é uma matéria apartada aqui. A gente vai ter uma live só disso que a gente vai falar de Service Mesh, né? Todo o tracking, todo o tracing, toda a questão de monitoração, monitoramento eu vou ter e obviamente aqui, né, toda a documentação dessa API, né? Qual é o serviço que está na API, qual é o request, quais são os dados que eu vou mandar, quais os dados que vão ser devolvidos, quais os erros que podem dar, qual é o tempo, né? Então a gente vai ver até um pouquinho aí que eu acabo construindo essa documentação. Existe um padrão, né? Que começou com o nome de Swagger, agora o nome é Open API. Então tem uma forma de eu documentar as minhas APIs, né? E eu preciso aprender, eu preciso entender como fazer essa documentação. E essa documentação, obviamente, vai ser utilizada pelos desenvolvedores, pelas pessoas, pelos times, as squads que vão de fato fazer esse tipo de consumo. Legal? Então essa
a ideia de trabalhar com as APIs internas, tá? E também existe aí, conforme você vai consumindo, você vai construindo essas APIs, né? Existem dois conceitos que é super interessante aqui, né? Que a gente chama de experience, né? Você já ouviu falar muito experience. User experience, qual a experiência do usuário para usar um sistema, usar um software. Aqui vai no mesmo sentido, qual a experiência do usuário para consumir uma API, né? Por que, Marcão, tem que pensar nisso? Porque às vezes você faz uma API super legal, né? Publica ela, a API, faz uma divulgação legal. Só que a galera começa a consumir, começa a tomar erro, não entende se tem que mandar o CNPJ ou CPF, porque não ficou muito claro, não sabe se aquela API pode ser consumida por uma pessoa física, maior de 18 ou menor de 18. E isso tudo, criando essas dúbias interpretações, vai fazer com que cada vez mais seu cliente consuma menos a sua API. Então você tem que ter essa experiência. Então, conforme as pessoas, ou as empresas, ou o software vão consumindo APIs, você vai ter que catalogar tudo isso através de consumo no log. E esse log você começar a extrair alguns relatórios, falar, puxa, sempre na segunda-feira e na terça-feira minha API é muito fortemente consumida. Mas chega na sexta, quase ninguém consome. Por que disso? Ah, Marcão, eu entendi porque nas APIs, né, as promoções nós estamos lançando sempre no começo da semana. No final da semana, o pessoal para de consumir porque não tem mais produtos para vender, apesar da campanha existir. Puxa, que legal. Então, toda essa experimentação que você vai tendo e experiência só vem da execução. Quanto mais você executa, mais experiente você fica, né? Já diria lá o nosso amigo Oscar Schmidt, né? Ele até conta um caso lá, né? Só fazendo adendo aqui rapidinho, que ele fala, pô, todo mundo me chama de mão santa, né? Mas ninguém sabe que dos meus 16 anos, né? Sozinho, eu ficava 6 horas arremessando a bola na cesta ali de 3 pontos, né? Para poder ficar bom e pegar prática. Depois que ele casou, ele falou, cara, aí eu fazia mais tempo, 8, 10 horas, que a esposa dele ficava ajudando ele lá arremessando. Ele falou, para que eu chegasse no jogo, eu só olhava para a cesta e jogava, e eu tinha certeza que ia acertar. Aí todo mundo fala que era mão santa, não tem nada de santo. Ele falou, cara, é experiência, é prática. Então isso também se aplica no mundo de APIs, né? Quanto mais você consome, mais você vai tendo experiência dessas APIs e mais você vai tendo a prática de como melhorar essas APIs, tá bom? Então isso é super importante, você vai ter só através de logs, né? E o outro item que é super importante, que a gente chama de modelos canônicos, né? Muita gente até se arrepia quando fala do modelo canônico, né? Canonizar, né? Você já deve ter ido numa igreja católica ou qualquer outra religião e fala, eu preciso canonizar esse menino, né? O que é canonizar? Eu preciso ensinar para ele as boas práticas do bem, né? Então, o modelo canônico que a gente diz aqui é o seguinte, né? É você enviar dados para um banco de dados, consultar dados de um banco de dados, mas de uma forma que você não represente as tabelas, né, como sendo parâmetro das suas APIs. Tem muita gente que causa esse problema, né? Ah, vou fazer uma API aqui, Marcão, para cadastrar cliente. Aí você tem lá a tabela de cliente, tem 10 campos. Aí você pega os 10 campos e coloca lá no request, né? E aí automaticamente a pessoa que está consumindo a sua API já sabe como está a sua base de dados, né? Parece bobagem, mas tem muita gente que faz isso. Ou até mesmo pega alguma framework, né, que lê o banco de dados e gera automaticamente as APIs. Ah, desculpa, não dá. Isso aí pode até ser aceito, né, para quem está começando programação, está fazendo estágio em programação, mas não pode, cara, você não pode expor numa API o modelo do seu banco de dados, né? Então, para isso, usa-se o modelo canônico, onde você vai pensar em quê? No business, né? Então, por mais que você tenha uma tabela de cliente, pedidos e itens, você não vai pegar e expor essas tabelas. Você vai criar um modelo canônico, né, que é muito mais voltado para o negócio. Então, ao invés de você ter, por exemplo, a rua do cliente, número do cliente, CEP do cliente, cidade do cliente ou estado do cliente, cara, você vai ter no modelo canônico o quê? Endereço, onde a pessoa vai te informar tudo. E depois você vai ter que fazer algum tratamento de como gravar isso nas tabelas, né?
Ah, pedido tem o nome do cliente. Cara, isso é voltado para o business. Então, o modelo canônico, você não pensa no modelo, né, vamos dizer assim, mais estruturado de dados. Você não pensa em normalização de dados, né? No modelo canônico, tem que pensar no business. E a API tem que usar o modelo canônico. Você não tem que pensar em como você vai armazenar depois esses dados. Você tem que fazer uma abstração muito maior. Por isso que a gente gosta, e revisando um pouco, a gente já falou nos slides anteriores, API first. Pensa primeiro na API. Pensa primeiro no negócio da API. E depois sim, você vai pensar se você vai persistir isso no banco ou não, não interessa. Legal? Então é sempre importante para você que vai trabalhar com a API ou que já conhece a API, né, fazer a adesão aqui ao conceito de modelos canônicos, tá? Isso para quem já é um pouco mais experiente do que eu, né? Conhece já modelo canônico de anos, tá? Que esse modelo nasceu lá no SOA, né? Naquelas arquiteturas orientadas a serviços, né? E elas precisam continuar quando a gente fala também de modelos de API, beleza? Então sempre presta atenção, não representem, né? Todo o banco de dados uma estrutura. Na verdade, é uma estrutura que pode ser extensa e depois você vai gravar em N banco de dados. Se você não vai gravar, então você tem que trazer. Então, esses dois temas são super importantes quando a gente falar em API: modelo canônico e experience de APIs. Beleza? Tranquilo, galera? E aqui tem até um partnerzinho, né? Para quem adora padrões aí. Puxa, Marcão, como é que eu crio a experiência do usuário, tá? Como eu falei, aqui tem uma API, um partner bem especificado. Marcão, mas por que tá em inglês, Marcão? Né? Pô, você gosta de inglês? Não, é que esse material é um material que a gente apresentou em alguns eventos, né? E também a gente apresentou para alguns clientes fora do país que estão sendo utilizados até hoje, tá? Então, como foi feito, né, especificamente por algum desses líderes aqui do Clube de Arquiteto, eu estou mantendo, né, a fonte original que foi feito por mim também. Então, aqui nessa API, né, nesse partner, né, o que eu tenho aqui? Cara, toda uma questão de quem vai consumir, né? Então, o usuário final que consome do mobile ou do mobile, né? Um usuário que consome aqui de uma plataforma SaaS, um usuário que consome da web. Então eu pego todas essas experiências aqui, né, de consumo, o que ele está errando, que dados que ele está mandando errado, né, por que ele está tomando esse tipo de erro, quanto tempo, quantas requisições, qual é o ticket médio, né, qual é o timer que ele está usando nessas respostas. Eu coleto tudo isso, existe, né, um componente numa plataforma de API que a gente chama de micro gateway. Ali eu posso embutir uma lógica de falar, ó, consome isso daqui e ver, né, quantos desses requests estão dando certo. Eu posso montar uma lógica, como se fosse um micro analytics, né? Eu faço um analyticzinho e ele vai mostrar para mim, né, na API Management, toda a experiência que eu estou tendo em real time. Então, quando você pega uma plataforma, você vai ter um dashboard lá que vai dizer, olha, essa API está sendo consumida por tantas pessoas e está vindo do mobile, não está vindo da web, ou está vindo na plataforma. Aí você fala, Marcão, como é que você sabe de onde está vindo? Galera, a API é sobre o protocolo HTTP, né? Então, para quem não conhece o protocolo HTTP, recomendo, tem que ler a especificação do HTTP para poder aprender e entender um pouco a API. Mas para você que já sabe, né, quando você tem um request, por exemplo, no HTTP, você tem um campo lá chamado MIME-Type, né? O MIME-Type ele diz, né, qual é o tipo de informação que eu estou mandando. E também tem User Agent, né, o agente do usuário. E o que ele manda ali no HTTP? Cara, ele vai mandar qual software você está usando. Se você está usando um aparelho mobile, se ele é Android, se ele é iOS, se você está usando um browser, qual browser que é. Então, com todos esses dados, eu consigo extrair esses logs, montar uma lógica e plotar no gráfico e falar, cara, Marcão, essa é a experiência que a gente está tendo da galera consumindo a nossa API. E aí eu posso ficar analisando esses gráficos e começar a tomar alguma decisão para, de repente, lançar uma nova versão, né, dessa minha API, uma versão um pouco melhorada para fazer com que a galera consuma mais, uma versão modificada para dois tipos de público. Aí as decisões que podem ser oriundas dessa análise são gigantes, tá bom?
Mas aqui, né, você pode também construir o seu modelo de experience, né? Esse aqui é um pattern que a gente criou para um cliente nosso, que é da área de varejo, né? Que hoje funciona aí no mercado como todo, desde França, funciona na Rússia, funciona na China, funciona aqui no Brasil, funciona em vários países nas quais eles conseguem avaliar todas as APIs, né? E também prospectar inovações em cima dessas APIs que estão sendo disponibilizadas, tá bom?